Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Isso é uma homenagem ao Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente da República até hoje, né? Não teve nem do Bolsonaro para trás, ninguém conta. Te conta Bolsonaro e para frente, tá entendendo? Para frente não, porque para frente teve o comunista Lula que veio aí, ganhou, não sei de que forma, mas tudo bem, tá entendendo? Ganhou com 60 milhões de eleitores que ninguém sabe onde é que está. Para onde foi esses 60 milhões, gente? Aonde é que está essa turma que está esperando a picanha? Teu filme, ainda estou aqui. Nós estamos aqui aguardando a picanha, aguardando os ovos e aguardando o café, entendeu? Fora as outras coisas, o arroz, a fruta que está cara pra caramba, entendeu? Aquela picanha que o Lula disse, pô, agora o Haddad disse que o pessoal vai comer. Cara, esses caras são covardes, cara, com a população. Covardia que eles fazem. O outro vai falar, agora você pode comer seu filé mignon. Rapaz, vou falar besteira aqui, rapaz. Falar besteira com esses caras. Esses caras são hipócritas. Tanto o Haddad como o Lula, que é o chefe desse quadrilha, tá? E a outra veio oferecer empréstimo do Lula. O empréstimo não é do Lula, não. O empréstimo é do povo. O povo é que é o dono do dinheiro. Por isso o Google arrancou. O Google foi lá e disse que tá mentindo. Aqui não tem mentira. Cortou. Tirou dela do ar o Google, o Facebook e o Instagram. Arrancaram o vídeo dela. Não, empréstimo do Lula. Mas que Lula? Lula é milionário aonde? Que ele pode sair emprestando dinheiro para o povo. O dinheiro é do povo. Para de hipocrisia. Gente, não existe almoço grátis. Não existe isso. Aí tem um bando de idiota que foram pedir empréstimo lá. Cara, você vai se enforcar, porque depois quando você for mandado embora da empresa, você não tem nada para receber, porque o dinheiro fica preso lá para pagar a tua dívida. Vai vendo, Brasil, vai vendo, tá? Vai vendo. É muita burrice por uma coisa só, mas tudo bem. Empréstimo do Lula. Isso é uma vergonha, isso é a maior covardia que um governo pode fazer com a população. Quer comprar voto do povo com o próprio dinheiro do povo. Quer comprar dinheiro, quer comprar voto com o próprio dinheiro da população. Acha que vai subir lá. Levou o Hugo Motta lá para dentro do mato, lá para o negócio, para enganar o cara. O cara veio lá totalmente idiota. Agora o Hugo Motta é um idiota. Está totalmente idiotilizado. Não é bestializado, não. É idiotalizado. Idiotizado, igual o PT. Entendeu? O que é que o PT tem lá? Me avisa lá o que é que o PT tem na cabeça. Lá. Me avisa. Se tem alguém que sabe o que é que o PT tem. Porque o PT virou um partido minúsculo. Não tem prefeitura em lugar nenhum, as grandes cidades não tem, faz um bando de coisas aí para tentar chegar lá. Não chega, meu amigo. Não chega porque o povo parou de ser besta. Parou de querer R$30 e um pedaço de mortadela. O povo é inteligente. O povo o país que manda é o povo. E estou de verde e amarelo porque domingo tem manifestação na Paulista em todo o Brasil. Tá? Fora Alexandre de Moraes, fora Lula e anistia já. Essa é a regra. Fora essa galera. Essa galera tem que ser passada. O Hugo Motta foi almoçar com o Alexandre de Moraes. Porque isso é um idiota, rapaz. Isso é um idiota. O cara que sai dentro da casa dele para ir se acovardar com outro poder é um idiota, rapaz. É um idiota. Pode ter certeza, Hugo Motta. Você irá entrar para a história como o pior da Câmara. Já tem o Arthur Lira. Exato. Já tem o Arthur Lira que passaram a régua nele e mandaram ele para cá do cacete. Agora está tentando arranjar uma vaguinha lá. Outro que também foi para lá, Davi Alcolumbre também, ó. Certo. Vai, o último é Pacheco. Pacheco nunca mais, nem do síndico do prédio. Ninguém se lembra dele? Vamos lá. Se inscreve e compartilha. Muito boa noite. Agora 19h29 no horário de Brasília. Começou essa transmissão ao vivo tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Bolsonaro News. Inicialmente peço o like, compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que
porventura você estiver assistindo, né? Porque a gente retransmite essa live em outros canais de direita que se encontram aqui ou aqui na descrição. Estamos em transmissões simultâneas, canais esses que colocam Deus, o conservadorismo, família, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília. Por mais que aqui haja oposição a trecho da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 4 de abril de 2025, né? Depois de amanhã, lembrando, né, pessoal? Lembrando que depois de amanhã terá manifestação na Paulista, não só na Paulista, mas no Brasil inteiro, né, em prol da anistia aos presos políticos, na verdade, político, né, exatamente, presos políticos do 8 de janeiro, né? Agora, vamos aos temas desta live. Primeiramente, vou falar sobre Bolsonaro, que detonou Lula, né? Porque o Larápio comprou briga com Trump. Seguidamente, vai falar sobre o mandato de Eduardo Bolsonaro, né? Ele irá continuar com ele ou não? A gente vai responder nesta live, segundo palavras do próprio parlamentar. E por fim, que vai falar sobre a PL da anistia, né? Que está avançando, né? Mas está emperrado também por conta do Hugo Mota, né? Enfim, ditos temas, vamos à oração. Tá, gente, vamos orar. Já orando pela manifestação que vai ser pacífica, ordeira, anistia já. E quem puder, gente, que for para Paulista ou no seu estado, leve aquele batom, mesmo que seja homem. Não tem negócio, não. Estamos lutando por uma causa justa, entendeu? Por uma causa justa, pelo povo brasileiro, pela nossa liberdade, que é importante. É muito importante. Anistia já. Tá ok, gente? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, por ter essa família minha maravilhosa, meus filhos, meu neto. Tá entendendo? É muito importante você estar junto de pessoas que estejam sempre te apoiando, tá entendendo? Então seja muito bem-vindo a esse canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil, Donald Trump lá nos Estados Unidos, o maior país da América, maior país do mundo, e Milei na GG. Eu estou meio cabreiro com o Milei, que ainda não tomou decisão sobre os presos que estão lá do 8 de janeiro. É preciso tomar decisão, Milei. Se quiser sobreviver, tem que tomar decisão forte. Tá ok? Palavra do Senhor Jesus Cristo, que vamos lá. Vamos para Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra de minha justiça. Então, isso aqui vai ser para quem? Para todos aqueles 11 lá do STF. Ouça essa palavra e guarde no seu coração. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Pode ter certeza. Os 11, porque até o que o Bolsonaro colocou lá, eu já acho que também viraram também de esquerda. Aliás, era de esquerda, não era de direita, porque direita você morre com a faca na garganta, mas não diz não. E eu acho muito excelente o que o Felipe Martins fez. Não abriu o jogo, não tem jogo nenhum. Agora, o que o Mauro Cid fez, ele acabou com a própria vida dele. Acabou com a própria vida dele, tá? Se inscreve, compartilha, deixa aquele like. É muito importante. O seu like, por que o seu like? Porque quando você dá o like, isso aqui é espalhado para mais pessoas. Pessoal, que o Pix se encontra nas descrições, né? Isso. Para quem quiser fazer doações financeiras. Ajudar agora, o canal, entendeu? Quem não puder contribuir financeiramente, que contribua com like, que contribua com compartilhamento, que estará nos ajudando muito. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá ok?
Vamos lá, então. Primeiro tema desta live, Bolsonaro diz que Lula vem destruindo a credibilidade do Brasil. O eterno presidente comentou sobre possibilidade que Lula responda à tarifação de Trump. O eterno presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nesta quarta-feira em seu perfil na rede social X de forma crítica ao Lula pela pretensão do petista de responder de forma recíproca a tarifa de 10% dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Nesta postagem, Bolsonaro lembrou que viveu uma situação semelhante em 2019 e conseguiu contorná-la. Abre aspas, naquele dia 2 de dezembro de 2019, o presidente Trump anunciou a intenção de sobretaxar o aço brasileiro, impondo novas tarifas que poderiam prejudicar nossa economia. Naquele momento, mantivemos a serenidade e agimos com responsabilidade. O resultado, apenas 18 dias depois, em 20 de dezembro, Trump se comprometeu a não taxar o nosso aço, fecha aspas, destacou Bolsonaro. O líder conservador também destacou que atualmente Lula não consegue manter a mesma relação diplomática com os Estados Unidos e que, desde que o petista assumiu em Brasília, voltou para a política, né? Ele vem destruindo a credibilidade do Brasil no cenário internacional. Abre aspas, enquanto nós mantivemos relações diplomáticas sólidas, Lula, seus auxiliares diplomáticos e até seus familiares preferiram se contradizerem brigarem com autoridades, entre aspas, dos Estados Unidos, criticar aliados estratégicos e agir com arrogância, ao invés de preservar pontes e manter o país em posição de respeito no cenário global, fecha aspas, destacou o Bolsonaro. Portanto, matéria única nesse primeiro tema, Bolsonaro diz que Lula vem destruindo credibilidade do Brasil. Né? O Lula está querendo comprar briga com o Trump, né? Sobre o tarifaço, né? Enfim, passando pela matéria, vamos aos comentários. Então, gente, não, o Lula não está comprando briga, ele já comprou há muito tempo. Tu lembra do navio que encostaram aqui no Rio de Janeiro, aqui lá de fora, que encostaram aqui, os maiores inimigos dos Estados Unidos? Deixou aqui no Rio de Janeiro, não sei o que foi que ele veio fazer aqui, entendendo? Mas ficaram aí o navio aqui no porto, aqui, né, alguns dias, não sei o que foi que aconteceu. O que acontece? Acontece que o Lula está destruindo o Brasil, não está destruindo a credibilidade do Brasil lá fora, internacional, está destruindo o Brasil para os brasileiros também, tá? Hoje, o discurso desse comunista, ninguém ouve mais não, rapaz. O povo quer distância de Lula, tá entendendo? Até a própria esquerda está a favor da anistia, porque ninguém gosta de um país onde você não tem liberdade. Até então, com Jair Messias Bolsonaro, nós tínhamos liberdade de falar. O Bolsonaro nunca processou ninguém porque falou mal dele. Ele processa agora, porque toma lá da cá. Mas na época que ele era presidente, poderia falar o que tu quiser do Bolsonaro. Ele falou que era liberdade da pessoa. Expressão. Entendeu? Então, ele está fazendo o certo, é criticar o Lula. Porque com a relação entre ele e o Trump, era uma relação de família. Certo? Não é à toa que o Eduardo, ele está pagando um preço caro para ficar nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Está pagando um preço alto. Mas ele preferiu pagar esse preço alto para ficar lá expondo as hipocrisias do Brasil e as atrocidades desse país, do ministro do STF. E muitos vão pagar. Calma, relaxa, não tem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então aguarda que não vai existir aquela bala de prata, como diz, não vai existir isso não. Agora, que ministros do STF vão tomar um cacete, eles vão. Que Paulo Gonet vai tomar um cacete, vai. Que alguém da Polícia Federal ali vai.
Um detalhe que eu vou falar para vocês aqui rapidinho. Alguns auxiliares advogados do ministro Alexandre de Moraes estão pulando fora do barco. Estão pulando fora. Eu te falo por quê. Porque vem aí a lei Magnitsky. Então, eles foram alertados, provavelmente foram alertados sobre isso, que eles vão se lascar, que os ministros vão se lascar. O que é que vai acontecer? Ele vai, pô, peraí, eu acho que eu esqueci alguma coisa na minha casa, eu acho que eu não devo estar aqui nesse lugar. Ó, pulou fora. Ninguém sabe se é verdade ou não, mas quem sabe um dia um deles não vai falar porque está acontecendo. Mas estão com medo, estão pulando fora do barco, porque alguns podem ficar sem conta bancária, pode ficar sem grana, se tiver bem nos Estados Unidos vão se lascar, tá vendo? Eu estou falando, essa é a realidade. Porque tem muita gente nos Estados Unidos trabalhando para que isso aconteça. Pode ter certeza. Tem o Eduardo, tem o Paulo Figueiredo, tem o Alan dos Santos, tem muita gente lá trabalhando para isso. Fora os que estão nos bastidores. Tem Lacombe, tem uma turma lá que foram embora para lá porque o Brasil virou... já é uma brazuela, entendendo? Hoje você fala, não sabe se amanhã você pode falar. Para ter uma ideia que o Alexandre de Moraes ele prejudicou um canal nosso, o canal aqui, o Brasil no Ponto TV, o primeiro, depois teve problema também com o Brasil no Ponto... O Brasil é nosso, tá vendo? Que esse canal agora eu acho que até voltou já, mas ele estava só para quem estava nos Estados Unidos que poderia assistir internacionalmente, para brasileiro não assistir. Apenas porque ele compartilhou um vídeo, tá vendo? Compartilhou um vídeo, tá vendo? E esse vídeo ele foi bloqueado, e aí aproveitaram e bloquearam também nosso canal. Mas a gente tem um Deus que é maravilhoso, esse não dorme. E um dia todos essa turma que prejudicaram o nosso canal, eles pagarão. Eu não quero, não. Quero que eles vivam a vida deles e que o entendimento deles seja com Deus, tá entendendo? Não quero que eles tá entendendo? Que o entendimento deles seja com Deus. Agora, só que tem a lei do mundo, tá entendendo? Que vem aí o Donald Trump. E segundo a informação que a gente teve aí, que são 10 que estão na lista dele. Só uma nota de 10. E desses 10, deve ter uns 5 brasileiros, tá entendendo? Pelo menos 1 ou 2 tem que estar na lista dele. Eu queria que fosse os 11, tá entendendo? Mas vamos aguardar, vamos esperar, porque depois que a mulher levantou a 11 foto... 11 não, 11 muito mais. Ó, levantou a foto do Alexandre de Moraes, e o Toffoli apareceu naquele negócio do como é que diz? Apareceu lá na OEA, entendendo? Como que libera tudo, entendendo? Ele vai também estar naquela lista, tá, gente? Então, gente, é isso que eu tenho para falar. Jair Bolsonaro está certo e o Lula, ele não está destruindo só a relação internacional do Brasil, ele está destruindo o Brasil para os brasileiros. Ele não fez até agora, o Lula está com 4 anos praticamente de governo, não fez absolutamente nada. Ainda teve um comunista do Geraldo Alckmin que veio falar que a culpa das coisas estar caro é do clima. Ah, vai te catar, Geraldo Alckmin, vai procurar o que fazer, rapaz. Na verdade, tu queria que o Lula fosse para tomar poder também, não é isso? Escreva e compartilhe, vamos lá. Exatamente. Para começo de conversa, né? Aliás, antes de comentar sobre o primeiro tema desta live, quero aqui citar o Salmo 121, né? Ao qual sempre trago nas lives, nas transmissões, né? Vamos lá. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Agora comentando sobre o primeiro tema desta live, para começo de conversa, lugar de Lula é na cadeia. A gente tem que partir dessa premissa, né? Até porque se legalizou o ilegal, né? Acabou se legalizando o ilegal. O Lula foi solto através de uma manobra de um ex-advogado do MST,
que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro. O Lula foi condenado em mais de 3 instâncias, por mais de 9 juízes diferentes. Eu poderia ficar justamente a noite toda aqui falando sobre os crimes de Lula, né? Mas o que acontece é que a gente vê que não há justiça no Brasil, né? Até porque STF, TSE, MPF, Polícia Federal estão atuando em prol de um sistema que não quer um honesto na presidência da República. Tanto é que tiraram Bolsonaro na marra, né? Vou utilizar esse termo aqui, né? Naquela farsa, né, de outubro de 2022, onde ao qual a gente se questiona muito, né? Cadê os 60 milhões do Lula ladrão, né? Cadê os 60 milhões do Lula? A gente quer saber da verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não houve isonomia nas eleições de 2022. Porque o Lula teve mais inserções de rádio no Nordeste do que Bolsonaro. Não só isso, o Bolsonaro foi privado de falar sobre legalização das drogas relacionada ao Lula, também ligações do Lula com narcopaíses, ligações do Lula com aborto. O Bolsonaro foi proibido de fazer live na Alvorada, né? Além disso, né, ele se tornou inelegível. Era para o Lula estar inelegível pelos crimes que cometeu, não Bolsonaro. Bolsonaro fez uma reunião com o embaixador de forma constitucional. Era prerrogativa dele fazer, independentemente de qual fosse o assunto. Mas o voto impresso foi um assunto tecnicamente, vamos dizer assim, proibido, por assim dizer, por aqueles que acham, né, que o nosso processo eleitoral é 100% confiável, sendo que não há processo eleitoral 100% confiável no mundo inteiro. Contra fato nos argumentos. Não adianta vir falar que temos as melhores tecnologias, né? Sendo que a apuração, por exemplo, é secreta. Cadê o artigo 37 sendo cumprido? Porque o princípio da publicidade não tem sido respeitado há muito tempo, né? A gente precisa o quê? Da contagem pública dos votos. Por quê? É lógico que isso impõe medo, né? Isso impõe receio àqueles ministros do STF que não querem saber desse assunto, né? Mas, contra fato dos argumentos, né? Somente Brasil, Bangladesh e Butão não têm voto impresso, né? Contra fato dos argumentos, né? Esse tal assunto, né, tornou Bolsonaro inelegível, né? Mas, independentemente de qual fosse o tema daquela reunião, ele poderia falar sobre o que quiser e não poderia ser punido, né? Punido com inelegibilidade. Não faria sentido nenhum. Até mesmo alguns embaixadores confessaram a jornalistas de direita que Bolsonaro não cometeu crime nenhum naquele fatídico dia, né? Novamente, era a prerrogativa dele fazer reunião com embaixadores, mas novamente quiseram transformar o certo em errado, o errado em certo, né? O Fachin, que fez reunião com embaixadores de forma inconstitucional, valeu, enquanto Bolsonaro, que fez reunião com embaixadores enquanto presidente, não valeu, né? Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas, né? Mas, enfim,
O Lula há muito tempo vem destruindo com nossa credibilidade daqui do Brasil, não só nacionalmente, mas também internacionalmente, né? Agora, querer comprar briga com o Trump, sendo que o Trump, né, quis taxar o aço brasileiro em 2019, mas voltou atrás, né? Voltou atrás com sensatez, né? Não é comprando briga com os outros, né, com outros países, que iremos fazer esse país prosperar, muito pelo contrário, né? O Brasil está sendo levado para a ruína. Não só nessa questão dessa briga com o Trump, mas em questões gerais, né? O Lula não apresentou um projeto de Brasil, não apresentou uma obra sequer, né? E tem falado um monte de bobagens que tem transformado a imagem do Brasil internacionalmente. É lógico que a eleição de 2022 já demonstrou para a gente, né, que o crime compensa, né? Porque eleger, né, o TSE eleger um corrupto, o maior corrupto do planeta, já é por si só, né, um motivo de piada, né, para o Brasil, né? Convenhamos, né? Porque realmente, né, se vocês pararem para imaginar, né, o seguinte, né, o Brasil tem subido cada vez mais em rankings de corrupção. Em rankings de corrupção. Por que será, não é mesmo? Né? Por que a imprensa está calada mediante aos escalabros, ao status quo atual do Brasil, onde ao qual temos aumento do preço dos combustíveis, aumento dos preços dos alimentos, aumento dos juros? Quer dizer, o inchaço do Estado nunca foi solução, pessoal. Nunca foi solução. Sempre problema. Agora, cite-me 3 ministros desse atual desgoverno do PT. Vocês não vão falar porque é o seguinte, né? Porque o Brasil, aliás, o Lula, não só o Lula, né, mas todos esses ministros desconhecidos estão destruindo o Brasil. Destruindo o Brasil. Né? Com politicagens ideológicas. Eu já falei por inúmeras vezes, tanto o comunismo quanto o socialismo nunca funcionaram em país nenhum. Não serão no Brasil que irão funcionar. Não adianta tentar impor, né, nessa sanha, né, essas ideologias nefastas. Né? Enfim, depois de amanhã terá a manifestação em prol da anistia, né? É lógico que um dos temas serão também o impeachment do Lula, até porque chega, né, pessoal? Chega. Né? Chega de um desgoverno corrupto, né, ao qual é despreocupado quanto aos interesses nacionais. Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Parabéns ao presidente Bolsonaro, ao eterno presidente Bolsonaro, por suas declarações, e presto meu repúdio ao Lula, que vem comprando briga com o Trump, ao qual não se deve comprar. Né? Novamente, né, a imagem do Brasil, né, diplomaticamente, internacionalmente, vem cada vez mais se desmanchando, né? Não só de agora, né, mas desde 2022, quanto aquelas eleições ao qual aconteceu aquela normalidade em outubro de 2022. Enfim,
sem querer ser muito repetitivo aqui, mas prestar meu repúdio ao Lula, né, que vem cada vez mais trazendo uma imagem terrível, tenebrosa ao Brasil, né? E meus parabéns ao eterno presidente Bolsonaro, né, por novamente, né, ter atitudes aos quais a gente espera de um cara de caráter, né? Chefe de Estado, né? Exatamente, né? Porque vai muito mais além do político, né, pessoal? Né? A gente apoia o homem, né? A gente apoia o cara, né? Caráter da pessoa. Ao qual elevou, né? Elevou agendas, né? Agendas, ideias, aos quais eram esquecidas ou escanteadas no Brasil, né? Então, mais do que pessoas, a gente tem que defender ideias, né? Então é isso. Parabéns ao eterno presidente Bolsonaro, para meu repúdio ao Lula, que deveria estar preso, não solto e na política. Tá ok, meus amigos? Então vamos lá. Palavra do Senhor Jesus Cristo aqui. Vamos para o Salmo 92, onde diz assim: bom louvor ao Senhor, cantarei e louvarei em teu nome, o Altíssimo. Tá ok, gente? Se inscreve, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Gente, lembrando que temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, estamos aqui nos dois canais, Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. O canal Bolsonaro News é homenagem ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, senta o dedão no like, ajuda a nós a levar a nossa voz cada vez mais longe. É muito importante isso, gente, porque quando você dá o like, significa o seguinte: o YouTube, ele manda para várias pessoas o nosso canal, dizendo que o conteúdo é bacana, e aí você assiste lá. Dê o seu like. Se gostar, tudo bem. Se não gostar, tá tranquilo. Mas se gostar, deixa aquele positivo, aquele gostei. E outra coisa, se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix. Ajuda a gente aí, é muito importante a sua ajuda, porque serve para nós comprar equipamento, se movimentar aqui para fazer algo diferente e trazer para você. Em breve a gente vamos ter aquele negócio do assinante, para que a gente faça aquele bate-papo exclusivamente só para o grupo, né, daquele grupo que está ali assinando o canal, ajudando a gente aqui, tá ok, gente? Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like. Estamos em várias plataformas, estamos no WhatsApp, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Kawaii, estamos em, como é que diz? Estamos em várias plataformas que você vai encontrar com a gente, tá vendo? Instagram, é só procurar Brasil no Ponto, você vai encontrar lá. No Facebook, é só procurar Brasil no Ponto, você vai encontrar a gente. No WhatsApp, entra lá, procure atualizações, quando você vai achar lá Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto TV. Inscreva-se, compartilhe, deixa aquele like, é muito importante. Seu like, muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que estão sempre aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, ok? Exatamente, vamos ao segundo tema desta live. Vamos falar sobre o mandato de Eduardo Bolsonaro, né? E ele disse o seguinte sobre o assunto, né? Abre aspas. Se necessário, abdicarei, fecha aspas. Disse o parlamentar que se encontra nos Estados Unidos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro reiterou nesta sexta-feira a possibilidade de renunciar ao seu cargo na Câmara dos Deputados. Atualmente afastado do parlamento por uma licença de 120 dias, o parlamentar encontra-se nos Estados Unidos e declarou que sua atuação no país norte-americano é sua prioridade no momento, visando trabalhar pela liberdade eleitoral do Brasil. Em entrevista à Rádio Ouro Verde, Eduardo Bolsonaro explicou sua situação. Abre aspas. Estamos aqui nos Estados Unidos por um tempo indeterminado. Obtive uma licença de 120 dias no Congresso para observar como as coisas evoluem. Se necessário, vou ter que abdicar do meu cargo de deputado federal. Fecha aspas. A permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi anunciada em 18 de março, quando o deputado manifestou receio de ter seu passaporte apreendido e ser preso ao retornar ao Brasil. A bancada do PT
chegou a matéria que não está muito boa, né? Mas matéria comunista, né? Ela não está muito boa, né? Mas o Eduardo Bolsonaro, né, tinha aquela situação ao qual ele passou, né? Que poderia ter seu passaporte apreendido, né? Sendo assim, ele não poderia viajar para outros países. Quer dizer, vergonhoso, né? Eu já estou até me adiantando aqui, né? Mas a situação resumidamente essa, né? Enfim, passado pela matéria, vamos aos comentários. Então, gente, o Eduardo Bolsonaro é o seguinte, ele estava nos Estados Unidos, ele começou aquele burburinho que o Alexandre de Moraes poderia pedir, apreender o passaporte dele. Vendo isso, ele viajou para os Estados Unidos com a família, de lá ele resolveu pedir o afastamento da Câmara dos Deputados temporariamente, 120 dias, 4 meses. O que acontece? Quando ele fez isso, ele está perdendo muita grana, muito dinheiro, mas aí é que eu te falo o seguinte, às vezes a moral de um homem é muito maior do que o dinheiro. O dinheiro isso é temporário, porque num dia ele não vai... Quando você morrer, você não vai levar nada disso. Você vai levar dinheiro? Não. Enquanto você estiver nessa terra, é aquele negócio, você é moeda de troca, você vai no supermercado, compra um açúcar, compra um café, tem que pagar com aquela moeda corrente do... E o Eduardo, ele, no mínimo, nós somando aqui, vai perder muita grana com isso. Mas ele está disposto a usar o João 8,32. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Essa é a realidade do Eduardo. Então ele está lá com a família, com o filho, com a filha, no casal de filhos, acho que é isso. Está lá, e a esposa, tendo apoio das outras pessoas que já estão lá. Ele já estava tendo apoio, provavelmente foi aconselhado pela família do Trump, que ele é amigo da família do Trump, fica aqui, não volta. Tá vendo? Porque você estando aqui, nós temos como ajudá-lo. Nós temos como ajudar ao mesmo tempo detonar aquele pessoal do STF. Estou aqui, Musk estava lá, está lá ainda, vai sair daqui uns dias, né? Vai sair porque foi um combinado dele com o Trump, tá vendo? Não que ele esteja saindo, até porque ele não abdicou de salário lá, essas coisas todas. É milionário, é o cara mais rico do mundo, então está do lado do Trump. E ele sabe o que o Alexandre de Moraes fez com as empresas dele aqui no Brasil. Então, ele está saindo, mas está deixando uma marca, que é a corrupção do governo Biden que passou. Entendeu? Então ele acabou com o ECEI, alguma coisa nesse sentido, essa ONG que não serve porcaria nenhuma, ideologia de gênero, negócio de essa agenda woke, tá vendo? Foi tudo ali um parangolé, mandaram tudo para casa do cacete, tá vendo? Foi mais ou menos isso. Então, o Trump fez a coisa certa, pelo lado certo, e Eduardo Bolsonaro é o candidato fortíssimo no futuro para ser presidente da República. Mas para isso ele teve que se afastar e dizer, olha, vou me afastar, vou abdicar tudo que eu tenho direito para que eu volte para o meu país no momento certo, na data certa, quando os ministros estiverem presos. Foi isso que ele quis dizer. Vamos pela boca logo, pela boca ali fechada, pela boca, vamos falar na linguagem certa. Quando eles estiverem presos, quando eles não puderem mais ter autoridade de mandar tomar meu passaporte, de fazer alguma coisa contra a minha pessoa. Tá vendo? Aí, o que acontece? O Eduardo está nos Estados Unidos. O que acontece? Mas está trabalhando dia e noite. O cara é chamado para várias entrevistas. Ele vive na televisão. Eu estava falando com o Paulo Figueiredo ontem, ele estava falando. Ele é chamado a cada hora para estar num estúdio de televisão para estar falando sobre o que acontece no Brasil. Então, a Europa toda sabe. Fora isso, gente, ainda tem o canal do... Qual é o nome dele lá de Portugal? Que está fazendo um documentário. Sérgio Tavares está fazendo um documentário sobre o 8 de janeiro, sobre as pessoas que estão presas, sobre as manifestações, sobre... Aí ele está pedindo agora que o pessoal ajude, né? Porque tem o documentário. Esse documentário está para lançar agora em maio, tá entendendo? E aí falta a participação do Elon Musk no documentário. Então, gente, vai ser sensacional, tá vendo?
Inclusive, ele mesmo passou por essa situação. O Alexandre de Moraes mandou prender ele lá no aeroporto. Entendeu? Então, fora isso, tem os assessores do Trump que acho que esqueceu, não esqueceu, não. E outro detalhe, vou falar uma coisa muito séria para você. O Alexandre Barroso, entendeu? Ele está sendo monitorado pelos Estados Unidos. Tá? Essa é a realidade. Não adianta a gente ficar com bababá, que não está, que não está, sim, senhor. E ele disser, botar o pé daqui, quer dizer, ó, estou indo aos Estados Unidos, ele vai se lascar. Sabe por que eu vou falar que ele vai se lascar? Porque se ele botar o pé nos Estados Unidos, algum juiz manda prender ele. Tá? Até o Trump. Porque o presidente tem poder para fazer isso aqui. Tem poder para fazer isso aqui. Então, Eduardo Bolsonaro está certíssimo, está trabalhando certo, da forma certa, admite quando. Cara, para o cara fazer isso aqui tem que ser muito macho. Tem que ser muito homem. Muito macho mesmo. Tem que ser sangue saindo pela venta, como diz assim. Porque para fazer o que Eduardo Bolsonaro fez, nenhum deputado faz isso. Nenhum. Porque a maior parte dos deputados vive ali naquela verba ali dentro ali. Então, parabéns ao Eduardo, que tem o apoio do Brasil no ponto brasileiro, estão morrendo de felicidade, porque tem um cara que fez isso aqui, está fazendo o que muitos, aquele covarde do Hugo Mota não poderia ter feito. Ó, STF não bota mais o pé dentro aqui, não vai mais. Não, agora ele virou. Ai, meu Deus! Quer dizer, é um cara Zé Ruela, que está sendo pressionado ou está sendo chantageado, tá entendendo? Por alguém, tá entendendo? Depois daquele almoço jantar com o Alexandre de Moraes, depois dessa viagem com o Lula, aí ele virou caixão de pancada dos outros. Ele vai morrer na praia. Vai voltar lá para Pernambuco com o pior presidente da Câmara. Poderia estar lá em cima, mas resolveu procurar o lado errado. O lado do comunista Lula e dessa galera que não está nem aí com o povo brasileiro. Estão se lixando com o povo brasileiro. Exato. Deixa o like, compartilha. Parabéns, Eduardo. Ó, tamo firme aí, tá ok? Exatamente. Né? Enfim, comentando sobre o assunto, né, sobre o segundo tema desta live, né? Primeiramente, aviso que Eduardo Bolsonaro não está recebendo salário. Certo. Porque tem gente falando o seguinte, um monte de bobagem na internet, dizendo que ele estaria fugindo. Não. Não. Ele saiu do Brasil estrategicamente para denunciar o Alexandre de Moraes, sendo que ele estava à beira de ter seu passaporte retido. Então seria muito injusto ele não ter essa possibilidade de sair do Brasil para falar sobre o ativismo judicial do Brasil, que está acontecendo no Brasil, na verdade, né? Que não podemos nos calar mediante o status quo, onde ao qual o desgoverno do PT está aliado com os ministros do STF. Eu falo dos 11 mesmo, porque é o seguinte, né? Tanto Cássio Nunes quanto André Mendonça têm se calado mediante o que Alexandre de Moraes vem fazendo. Eles têm poder, vamos dizer assim, para freá-lo. Por que não freia? Porque são coniventes. Covardes. Ponto final. Estão agindo com omissão, tanto quanto Alcolumbre, tanto quanto Rodrigo Pacheco. A gente não se esquece do Rodrigo Pacheco. A gente nunca vai se esquecer do Rodrigo Pacheco, porque é o seguinte, ele prejudicou por muito tempo o andamento do Brasil, emperrando os impeachments de ministros do STF. E o Rodrigo Pacheco estava sendo cogitado
para ser ministro do desgoverno Lula. Tirem suas próprias conclusões, mas de que lado vocês acham que Rodrigo Pacheco está nessa história? Agora, quanto à abdicação do Eduardo Bolsonaro, justa, cirúrgica. Por quê? Porque é o seguinte, ele não tem condições de voltar ao Brasil mediante ao que está acontecendo. O Alexandre de Moraes não pode continuar fazendo seus crimes e ficar impune. Inclusive, o Alexandre de Moraes utilizou o avião da FAB assistir jogo do Corinthians, para assistir jogo do Corinthians. Isso é uma aberração, isso aí, né? Que é vergonhoso. É vergonhoso, aberração. Até mesmo advogados protestaram contra o Alexandre de Moraes, porque não admitem isso. Não aceitam uma situação dessa. Né? Ao qual, né? Esse é só um dos crimes que o Alexandre de Moraes vem cometendo. Né? Mas o sujeito tem raiva mesmo, tem ódio do Bolsonaro. Tanto é que mantém a prisão do Daniel Silveira até o presente momento. Não é só porque o Daniel Silveira falou o que falou contra os ministros do STF, mas porque Daniel Silveira é justamente aliado do Bolsonaro. Recebeu a graça, o induto de graça do eterno presidente Bolsonaro, ao qual não foi respeitada, ou não foi respeitado pelo próprio STF, ao qual manteve até o presente momento, uma prisão ilegal, irregular. A primeira prisão do Daniel Silveira por si só já era um crime, porque ele tinha imunidade parlamentar. Eu tenho minhas críticas à imunidade parlamentar, mas mesmo assim, os parlamentares têm esse direito. Tendo esse direito, não teria o porquê o Daniel Silveira ser preso. Mas eu vejo nessa história do Eduardo Bolsonaro uma semelhança muito tremenda, né? Muito tremenda ao que Daniel Silveira veio passando. Eles queriam fazer o mesmo modus operandi com o Eduardo Bolsonaro com o que fizeram perante ao Daniel Silveira. Ao que estão fazendo com o Daniel Silveira. Eles queriam fazer o mesmo com o Eduardo Bolsonaro, com o que estão fazendo com o Daniel Silveira. É esse o ponto que muita gente não está se atentando. O Eduardo Bolsonaro é deputado federal, tanto quanto foi o Daniel Silveira. É lógico que o Eduardo Bolsonaro irá se candidatar para o Senado Federal em 2026. Mas né, não se é respeitado os deputados federais, porque a todo momento os ministros do STF se intrometem, interferem no legislativo. Então tirem suas próprias conclusões, né? O Eduardo Bolsonaro está certíssimo nessa decisão de sair do Brasil, né? É lógico que muitos deputados não teriam esse mesmo cacife, né? Até porque muitos deles são coniventes ao que o Alexandre de Moraes vem fazendo, porque também se calam, né? E quem cala consente, já falei isso por inúmeras vezes, né? Então Eduardo Bolsonaro está certíssimo, né? Agora, não era preciso ele se abdicar, era preciso o Alexandre de Moraes ser preso. E vai ser, em nome de Jesus. Inclusive seus sigilos
seus sigilos bancários e telemáticos sendo quebrados. Ele gosta de quebrar os outros. A gente precisaria quebrar o sigilo telemático e bancário do Alexandre de Moraes, para que viesse à tona todos os crimes, cada vez mais crimes que ele vem cometendo, além dos outros que já vem à tona há muito tempo, né? Que já vem a olhos nus, né? A todo momento, né? Quer dizer, o que a gente vê, né? Que o Alexandre de Moraes, né? Não vem atuando de forma ministerial, né? Ministerial seria ministro, né? Ele é ministro do STF, né? Qual é a função do ministro do STF? Ser guardião da Constituição, né? Ser guardião da Constituição, né? Mas o que acontece? Os ministros do STF vêm querendo se aterem a atribuições do legislativo, sendo que, por exemplo, né, se o ministro do STF quisesse mesmo legislar, que se candidatem e não venham a fazerem coisas aos quais não lhes cabem, né? Então, resumidamente é isso. Apoio o Eduardo Bolsonaro restritamente nessa saída dele do Brasil, né? Espero que ele continue denunciando, né, tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil atualmente, não só perante ao desgoverno do PT, que o desgoverno do PT vem fazendo, mas também pelo que vem fazendo os ministros do STF. Crimes atrás de crimes, né? E esses crimes não poderiam sair impunes. Cadê o Alcolumbre? Isso é comunista, lógico né? que o Alcolumbre, tanto o Alcolumbre quanto Pacheco devem para a justiça. E Hugo Mota. no meu É o Hugo Mota. Senado Federal. Senado Federal. Isso. Né? Tanto Ele tem que cobrar do Senado Federal. Isso. E não de presidente da República. Né? Cobrava do Bolsonaro sobre impeachment de ministro do STF, sendo que cabe ao presidente do Senado afastar ministro do STF. Né? Então, Alcolumbre está fazendo o mesmo papel que vinha fazendo a Rodrigo Pacheco. Tanto um como o outro. Né? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Apoio, né, meu apoio restrito ao Eduardo Bolsonaro, né, nessa empreitada dele nos Estados Unidos, né? Presto meu repúdio a Alexandre de Moraes, que deveria ser preso junto com o Lula. Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilha, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Domingo, gente, todo mundo na Paulista, ao vivo e a cores, tá ok, gente? Vamos para lá. Ao vivo e a cores. Todo mundo na Paulista. Se você é homem, o cabra brabo mesmo, leva um batom, pô, entendeu? Não tem problema nenhum. Não tem problema. É por uma causa justa. Entendeu? Porque perder o mané escrevido lá na estátua foi limpa simplesmente com água. Agora, perdeu o mané, o passaporte, aí é outra história, tá? Perdeu o mané, entrou na lista Magnitsky. Como é que fica? Vambora. Outro detalhe, certo? Tudo isso está dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vou ter uma palavra aqui que está lá no Salmo 94, a partir do versículo 1, que diz assim: o Senhor Deus, a quem a vingança pertence.
O Deus que... Certo. O Deus a quem a vingança pertence, mostraste resplendamente, resplandecente. Tá ok, gente? Tá, essa palavra está no Salmo 94, porque o tempo é curto aqui, não dá para a gente digitar tudo, mas a gente faz um pedacinho aqui para você entender. Salmo 94, a partir do versículo 1. Deixa aquele like, compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando, gente, que o tal do Hugo Mota... Eu quero ler aqui o comentário aqui dos comentários do César. Ele disse o seguinte: boa noite, camaradas. Temos que aceitar a inelegibilidade de Bolsonaro e apoiar a candidatura do Caiado, do Tarcísio. Se por acaso vir, não podemos viver de ilusões e sim encarar a esquerda com realidade. Apoia a candidatura do Caiado. Apoia a candidatura do Caiado, assim como vou fazer. A direita tem que ter uma decisão logo agora. E a decisão é Tarcísio ou Caiado. Leia o meu comentário, por gentileza, liberdade de expressão, liberdade de expressão. É lógico, né? Cada pessoa tem sua opinião. Tá certo. Mas a gente ainda acredita que Bolsonaro irá reverter sua inelegibilidade. Né? É uma questão de tempo. O Bolsonaro sabe, é um cara experiente, vou dizer para ele, um cara experiente, sabe como fazer o negócio no Congresso, sabe como é que funciona aquela porcaria daquele Congresso, sabe como é que funciona. Ela ficava falando sozinho ali, então ele tem credibilidade para dizer, ó, vamos segurar. No momento certo, a gente sabe que a situação dele é extremamente complicada. Outra coisa, eu não apoio o Caiado. Vou logo ser sincero com ele, não apoio o Caiado da seguinte forma. A gente apoia Bolsonaro. A gente apoia Bolsonaro. Até ele disse assim, ó, turma, deu ruim, não dá certo. A gente sabe que vai ser complicado, mas a nossa intenção é Tarcísio de Freitas, no caso do Bolsonaro, porque todo mundo sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas o nosso candidato é Bolsonaro, certo? Porque o Lula, ele perde... As pesquisas mostram, para ele, talvez, não sei se ele está acompanhando isso aqui, o Lula ele perde até para o Eduardo Bolsonaro, se for candidato. Perde para Michele Bolsonaro. Bolsonaro tem a possibilidade de ganhar no primeiro turno. Agora, o Bolsonaro vai levar essa ideia que ele tem até os últimos momentos. Quando fechar o círculo, já não tem jeito, não teve como reverter, beleza, porque a intenção é que o Congresso Nacional reverta essa situação e o STF não se meta mais nisso aí. Mas, enquanto ele puder... Estamos no começo. Ainda estamos no começo. 2025. Agora, é preciso, tem que ser, essa reversão tem que ser agora. Nós não podemos deixar lá para o final de 2025. Tem que ser agora, 2025. Não podemos deixar para 2026. Se não reverter, eu tenho certeza que o candidato do Bolsonaro é o Tarcísio. E aí, sim, aí a história muda. A história muda porque nós vamos ter um cara que conhece o país, que conhece de gestão, que conhece tudo. Mas nosso candidato, até o presente momento, até que o Bolsonaro, até o último minuto que ele disser, ó, turma, não tem jeito, eu não apoio o Caiado da seguinte forma, eu acho que é um tremendo gestor, lá no estado dele, é um dos melhores estados que tem em relação à segurança, mas eu acho que o que ele faz, não participando das manifestações, não participando, que o Bolsonaro convidou ele, não participando da manifestação, eu acho que ele está traindo a confiança do Bolsonaro. É só isso. Cadê o Caiado apoiando o PL da isso aí, tá entendendo? Como é que tá? Cadê o Caiado apoiando o voto impresso? Cadê o Caiado, né, apoiando as agendas de direita? Exatamente, né? É isso que eu falo. Eu não vejo o Caiado juntamente com nós de direita apoiando tudo que a gente vem trazendo, né? Ó, nós tivemos agora esse dia, semana retrasada, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos a manifestação com o Bolsonaro. Segundo a informação, que botaram 400 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, e para a Globo, para a Rede Globo, que é a Globo Lixo, falou que tinha 18 mil pessoas lá. E eu estive lá, sou testemunha, nós estivemos lá.
ao vivo. Tinha mais de 1 milhão de pessoas. Nós somos capazes disso, porque está no nosso vídeo. Nós não estamos com brincadeira, não. O comentário do César, ele falou respeito à opinião de vocês, Isso, mas se o Tarcísio não se disponibilizar a se candidatar, a única saída é o Caiado. Ele extinguiu quase totalmente a violência em Goiás. Não, beleza. Não, eu não estou tirando os méritos dele. O Caiado é um tremendo gestor lá no local dele, Goiás. Mas ele já foi candidato em 89, né? Foi candidato e não chegou a lugar nenhum. Então, eu acho assim, gosto do Caiado da seguinte forma, que ele eliminou esse tipo de coisa lá. Que praticamente é um dos estados, ele, Santa Catarina, está ali dos melhores estados em termos de segurança. Lá não tem escola com ideologia de gênero, essas coisas, negócio woke, essas coisas malucas aí que tem aí. Então não tem isso aqui. Então, o que tem? Ele é um tremendo do gestor. Não estou tirando esse mérito dele. Respeito ele como gestor. Agora, como presidente da República, eu não considero que ele tenha chance nenhuma. Eu acho que entre Tarcísio e ele, Tarcísio leva vantagem enorme. Entre ele e o Zema leva dá um banho, tá vendo? Que é um tremendo gestor também, tá vendo? Eu acho assim, a gente tem que esperar até os últimos minutos do que é Bolsonaro. Vamos ver. Ele falou que o Caiado apoiando o PL da Exatamente. Anistia? Cadê o Caiado apoiando voto impresso? Exatamente. Ele quer saber. Ele quer saber se ele apoia esse tipo de coisa. Aonde ele está? A agenda conservadora. Aonde o Caiado estava no dia da manifestação aqui no Rio de Janeiro, que o Tarcísio falou lá, o Nicolas falou, todo mundo falou. Cadê? Cadê o Caiado? Exato. Chamou de novo ele agora, vai ter manifestação depois da manhã lá em São Paulo, capital. Vai ter manifestação em todo o Brasil, mas a manifestação principal vai ser na Avenida Paulista. Mas o que acontece? Foi convidado. O Jair Bolsonaro ligou para ele, conversou com ele. Ele vai na manifestação, vamos ver se ele vai aparecer lá. Eu sei que o Zema disse que vai, e o Tarcísio vai estar lá. Tá vendo? Então, gente, te respeito a todos os comentários, mas a gente está botando aqui um ponto que a gente vive no dia a dia. Tá vendo? No dia a dia. O nosso candidato é Jair Messias Bolsonaro. A gente pode estar numa ilusão? Pode estar. Mas quem vai decidir lá na frente se ele será o candidato, é ele que vai decidir. Olha, vamos decidir, vamos apoiar o Zema, beleza. Vamos dizer assim, turma, vamos apoiar o Caiado, beleza, vamos lá. Agora, para mim, eu acho que o candidato do Bolsonaro, ele está na cabeça dele, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. Ele diz assim, eu sou candidato porque eu tenho uma manga, tá vendo? Então, carta na manga. Então, vamos aguardar o que vai acontecer nesses dias. Porque o Bolsonaro pode até ser preso, cara. Esse é o negócio. Pode até ser preso com covardia. Agora, eu tô com o Sila. Essa eu entro com o Sila Malafaia, que eu vi dar ao vivo, tá no vídeo. Nós estávamos lá, Ele disse assim: se prender o Bolsonaro, ele falou bem claro, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Tá bom, entendedor, você entendeu o que ele quis dizer com aquilo, né? Se prender o Bolsonaro, é tudo ou nada. Fica o seguinte, vamos lá, vamos para a regra. Voltando um pouquinho. Se prender o Bolsonaro, o Brasil para. Simplesmente isso. Há um risco de ter intervenção de outro país no nosso país. Tem mais isso ainda. Porque nós temos pessoas trabalhando nos Estados Unidos por causa dessas... Acredito que é difícil. É difícil, mas não é impossível. A gente pode ter, porque essa agenda aí do EIC que o Elon Musk descobriu, tanta covardia que fizeram com a eleição de 2022, tanta covardia. Isso está sendo investigado nos Estados Unidos. A gente acompanha todo dia, a gente recebe relato aqui do Eduardo, todo mundo que está lá, do Paulo Figueiredo. Estou diretamente dentro da Casa Branca, todo dia fazendo reunião dentro da Casa Branca. Ontem o Eduardo falou, o Paulo Figueiredo disse assim, cara, eu nunca contei na minha vida que eu ia chegar a fazer reunião dentro da Casa Branca. Nós estamos dentro da Casa Branca. Fizeram um vídeo dentro da Casa Branca, ele fazendo reunião com os secretariados do Trump.
Tu tá entendendo como é que é? Então, a situação do Brasil é uma coisa muito séria. Muito séria. É muito séria lá fora. Porque agora que o pessoal está tomando pé do que está acontecendo no Brasil. Agora que estou tomando pé. Então, respeito muito a tua opinião aí agora. Se o Bolsonaro chegar lá, se o César disser, se o Bolsonaro chegar lá na frente da turma, é o seguinte, não deu certo, não teve como comentar. Vamos fazer a maior bancada de senadores, mas o meu candidato é X, a gente vai apoiar. Isso aí não tem dúvida. Exatamente. Entendendo? Mas aí tem que vir dele. Ser um candidato legitimamente de direita. Exatamente, né, legitimamente de direita. Entendendo? Que apoie PEC da PL da anistia, que apoie voto impresso, que apoie toda a agenda conservadora. Né? Isso aí. Que é muito importante, pessoal, que é muito importante, né? Porque na política não há isenção, entendeu? Não há isenção, né? Ou você tá de um lado ou você tá do outro, né? Não tem outra, né? Não há como discutir política senão discutirmos sobre de que lado você se encontra, né? César, seja muito bem-vindo a todos os canais aí, tem o canal Brasil no Ponto News, tem o canal Brasil no Ponto TV, ele não sabe, mas eu vou te falar aqui, o Alexandre de Moraes, ele prejudicou um canal nosso chamado Brasil no Ponto, lá em 2022, ele conseguiu, ele tirou vários canais e um dos canais foi o nosso. Nosso canal foi eliminado do YouTube na época, tá entendendo? Nós ficava semanas sem fazer live, por causa que eles tiraram o nosso canal do ar. Outra coisa, nós temos um canal chamado O Brasil é Nosso, que ele só serve para os Estados Unidos, porque eles implementaram aquela agenda que não podia. Agora, me parece que o canal voltou, tá vendo? Depois de tanta reviravolta, parece que o canal voltou, a pessoa assistir aqui no Brasil, não sei se estão assistindo. Mas sempre que você clicava lá, aparecia uma taginha vermelha, não está disponível para esse país. Se você quiser ver, tem que fazer no aplicativo lá como é que é o nome do aplicativo? Tem que ter um aplicativo, como é que é o nome do negócio? VPN, né? Para poder assistir. Então, mas os outros canais nossos, está tudo liberado. Mas esses canais aqui, que tinham muita relevância, nós perdemos muitos inscritos por causa dessas arrumações. E, olha, eu sou cristão e te digo uma coisa, cara, eu não faço nada para prejudicar qualquer coisa que leve ele. Porque ele vai se matar com a própria mão dele. Porque isso aqui, ó, não tem peso maior do que isso aqui, ó. Não tem peso maior do que essa Bíblia Sagrada aqui. E eu leio todas as noites, orando para que o Brasil volte a ser um Brasil que uma hora atrás a gente podia falar o que... Hoje a gente tem que... Não pode falar isso, não pode falar aquilo, nós somos orientados... Olha, segura, não fala isso. Por quê? Nós não estamos vivendo num país onde a democracia é correta, entendeu? Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, já foi convidado até para viajar para os Estados Unidos. Vem para os Estados Unidos, aquele negócio todo. Mas, cara, nosso país é aqui, tem que estar aqui. Então, nós temos que estar aqui no dia a dia. Isso que acontecer, a gente tem que estar aqui dentro. Eu tenho certeza que num tempo não tão distante, todas essas pessoas que na anistia que serão liberados, que isso é uma ordem da Câmara dos Deputados. Não tem STF, a Câmara é que tem que resolver isso aí. Outra coisa, tenho certeza que todos esses pessoal serão liberados e terão indenização. O verdadeiro golpe não vem dessa turma aí. O verdadeiro golpe você sabe de onde é que está vindo, tá ok? Então quem manda no país não é o Lula, não é o Senado, não é isso. Quem manda no país, você sabe quem é que manda. Então, continuando aqui, lendo o comentário do César. César, um grande abraço, seja muito bem-vindo, tá ok? Ele diz o seguinte: quem faz o certo, o nome ter chances a ser presidente da República somos nós, o nosso apoio. A partir do momento que nós discutimos o nome e apoiamos ele, terá a chance a ser presidente, né? Com certeza. Porque a direita vem crescendo e vem forte no Brasil. Bacana, muito bom, discussão de ideias. Peço que leia meus comentários. Eu estou lendo aqui os comentários dele. Compreendo, viva os conservadores, né? Isso. Portanto, nós temos o maior apoio, que é do governo Donald Trump, que levou um tiro. Jair Bolsonaro teve aquele atentado contra o Jair Bolsonaro e teve o atentado contra o Donald Trump, que arrancou a orelha dele.
Tá dentro. Eu me lembrei daquele negócio da luta do Mike Tyson e o Holyfield, que o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield. Que isso? Mas tudo bem, vamos lá. Falando sobre... César, um grande abraço, que Jesus te abençoe, cara. Tamo junto aí nessa. Tá Falando bem? Sobre PL da anistia, né? Vamos falar sobre ela agora, né? Faltam 84 assinaturas para o PL da anistia ser votado no plenário. Tá chegando. A oposição segue obstrução até conseguir apoio para o projeto. Pleno News. Nesta sexta-feira, o deputado Sóstenes Cavalcante atualizou a contagem de assinaturas para que o projeto de lei que pede anistia dos presos do Rio de Janeiro seja votado em regime de urgência pelo plenário da Câmara dos Deputados. Segundo o representante do PL, 173 parlamentares assinaram o pedido. Assim, ficam faltando 84 assinaturas para o número mínimo, que é 257. Glória a Deus, vai dar certo. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Vídeo de Nicolas sobre anistia ultrapassa 25 milhões de visualizações. Parabéns. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Moraes, Cristiano e Flávio Dino votam para condenar ambulantes pelo 8 de janeiro. É uma vergonha isso aí, né, cara? Deus toma com Deus, que Deus ilumine a cabeça desses caras. Porque Eduardo Bolsonaro diz que Hugo Mota está sendo ameaçado para não pautar anistia. Claro que está sendo. Claro que está sendo. Deputado licenciado sugere que o presidente da Câmara mudou de posição depois de encontro com Alexandre de Moraes. Vai vendo, Brasil. Eduardo Bolsonaro acusa Moraes de pressionar o presidente da Câmara e promete intensificar a atuação política nos Estados Unidos. Ora, Brasília. Vamos aguardar. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Então, gente, o que é que acontece? O Hugo Mota, anistia, vai ter uma manifestação, vamos bater nisso aí, vai ter a manifestação com a camisa amarela, não é por acaso, o nosso estúdio aqui é sempre com a bandeira do Brasil, sempre glorificando a quem possa, porque só quem pode isso aqui é Deus. O restante é tudo mimimi, é coisa que um dia vai passar aqui no Brasil. Agora vamos lá, mimimi que eu digo assim, a luta nossa, nós não podemos desistir nunca, entendeu? Um cristão de verdade não desiste nunca. E cristão vota em pessoa de direita, pessoa do bem, família, pátria, liberdade, que não tem essas agendas malucas aí, agenda oca, essas coisas aqui. Vota em pessoas honestas e sérias, tá entendendo? Então, a manifestação vai ser domingo, na Paulista, mas vai ter manifestação, tá, com 5 pessoas aqui em Copacabana, 10 pessoas ali, vai ter Niterói, aquele negócio todo, vai ter manifestação em todo o Brasil. Como teve na outra semana passada, que a principal foi aqui no Rio de Janeiro, mas teve na Avenida Paulista, teve em Belo Horizonte, teve em Camboriú, uma coisa assim, que eu vi em vários locais. Sul, Nordeste. Teve. O que é que acontece? Acontece que essa PEC da anistia tem que passar. O que foi que aconteceu? Que o Hugo Mota viajou com Lula, o comunista Lula, e viajou também com o comunista ficou com o Alexandre de Moraes, almoçou. Isso é coisa de um poder, tá almoçando na casa de outro, rapaz. Um poder tem que ser independente, rapaz. Um poder não Valeu, César. Um poder não pode ir dentro da Polícia Federal, dentro da Câmara dos Deputados, e arrombar. Fizeram no gabinete do Ramad, fizeram no gabinete do Daniel Silveira, prenderam o Daniel Silveira, que essa mancha do Daniel Silveira está nas costas do Arthur Lira. Que ele vai dar só um susto ao cacete, rapaz. O cara está preso até hoje, rapaz. Tenha vergonha na cara. Você tem fé em Jesus Cristo, que ninguém lá do teu... eu acho que não sei de onde é o estado dele, que ninguém vai votar mais em você. Acaba o teu mandato de 2 anos aí como deputado, acabou. Entendeu? Não tem mais isso. A mesma coisa é o Pacheco. Eles entraram naquela lista de piores deputados, de piores senadores. E olha que o Arthur Lira tem uma bagagem muito grande com Jair Bolsonaro, mas ele tomou esse caminho aí. Vamos formar uma comissão para fazer. Que comissão é essa, rapaz? Bota lá, essas pessoas não tem. Essa pessoa, quem fez errado, que quebrou as coisas lá, tem que pagar. E pena severa. Agora tem pessoas ali, como um ambulante, tá de brincadeira, um ambulante tá lá, vendendo as coisas dele, é preso,
como tem pessoa, o Crezão, que morreu lá, tá entendendo? Como tem um rapaz que está com câncer, tá entendendo? Câncer terminal, tá entendendo? Aí não pode não. O cara estava solto, deram a saída de prisão dele, mandaram prender o cara teve um infarto. Pô, a gente lê jornal, a gente sabe o que está acontecendo, o dia a dia. Então, é vergonhoso o que o Alexandre de Moraes faz e sua turma, tá vendo? Porque os outros que seguem ele é porque é conivente com ele. Agora, o que o Bolsonaro colocou lá, o Cássio Nunes e o André Mendonça, o super evangélico, ele não está vendo nada disso. Ele não vê nada. Eles ficaram ali sobre nada. Cássio Nunes volta até com a esquerda. Está tudo certo. O André Mendonça não faz coisa, não faz porcaria nenhuma. Não, Bolsonaro, eu vou botar um super evangélico. Botou lá, tá aí, ó. Tá aí o que o cara faz. Entendendo? Vota com o pessoal de esquerda, só porque tem aquela batina, vai ficar até o final da vida dele lá. Gente, outro detalhe que eu falo para você. Tá na hora do deputado botarem ordem na casa. Botar ministro do STF para 4 anos como deputado. 4 anos de mandato tá bom, tá vendo? Porque esses caras ficam eternamente fazendo uma atrocidade e ganhando em cima da costa do povo. Exatamente. Entra presidente, estão lá, tá vendo? O cara só sai quando tá para morrer já, tá morrendo, tá vendo? Tá tudo errado. A corte tem que ser. O deputado não tem direito a 4 anos. 4 anos. Fez um bom trabalho lá na corte, tal, fez um bom trabalho, fez um negócio bacana. Tem como renovar isso aqui? Pode ser renovado. Mas vamos acabar com esse negócio de o cara fica eterno lá. Entra presidente, sai presidente, os caras estão lá. Esses caras perturbaram a vida do Bolsonaro. 4 anos de governo do Bolsonaro, o cara encheram o saco do Bolsonaro o tempo todo. Era 24 horas para isso, era não ter o que. Sumiram com vacina, sumiram com respirador, sumiram. Esse consórcio do Nordeste foi a maior corrupção. Tá aí, entendendo? Maiores corruptos, Flávio Dino, a todo mundo que está com o Lula ali, foram esses consórcios do Nordeste que fizeram a maior. Cadê? Apareceu o dinheiro? Não, sumiram com o dinheiro. Ah, não. Cadê a Lisiane Gama? O que foi que ela fez pelo Maranhão? O Maranhão é o pior EDH, onde tem mais gente pobre, tá vendo? Que não passa dali para frente. O Maranhão é o pior EDH, onde tem saneamento básico é muito ruim, e muita gente não tem saneamento básico. E esse pessoal, esse corrupto esse que agora diz que é ministro lá, passou ali por causa do Gonê, que Gonê também está na lista do Trump lá. Vocês vão se lascar com o Trump, tá? Vocês não vão mais poder entrar nos Estados Unidos. Aguarda. Vocês ficaram inonizando, agora está todo mundo quietinho. Ninguém fala nada, não. Pô, calma aí. O Eduardo Bolsonaro ficou nos Estados Unidos, não foi por acaso, foi para denunciar as atrocidades que você faz com o povo brasileiro. Tá ok, gente? Se inscreva, deixa aquele like, é muito importante e sejam muito bem-vindos, tá ok? Mandar um grande, botar aqui, falar novamente com o César, um grande abraço para você, cara. Tamo junto aqui, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Estamos aqui. Ele falou o seguinte aqui, ó, foi um prazer participar com vocês. Vou chegar lá. Um abraço, amigos da Nova Era. Um abraço aí. Tamo junto. Abraço e viva os conservadores. Tamo junto. Já participei de várias lives. Futuramente voltarei. Abraços. Isso. Vamos aqui. Vamos fazer uma dobradinha. Quando você quiser aqui, manda o link aqui que a gente faz uma dobradinha ao vivo aqui. Enfim, comentando sobre o último tema desta live, né? Então, pessoal, imprescindível o PL da anistia, né? Porque tem até ambulante sendo preso, pessoal. Até ambulantes sendo presos. Pessoal, passou de todos os limites. Passou de todos os limites. Né? A esquerda não tem escrúpulos. Eles vão continuar pedindo que não haja anistia. Né? Mas fato é que a anistia, é importantíssima, né? Para que a gente restabeleça um Brasil normal, né? Normal, vamos dizer assim, né? Porque a gente estava vivendo uma normalidade, né? Convenhamos, né? Não se pode
falar sobre isso da direita, que é travado, né? Agora o Hugo Mota está sendo ameaçado, né? Quer dizer, é um sujeito que está atuando de forma covarde, né? Porque é o seguinte, né? Não adianta o sujeito dizer que não, que dessa vez iremos falar sobre a anistia, mas nunca fala. Quer dizer, é um sujeito que fica o tempo todo ali em cima do muro, né? Querendo agradar gregos e troianos. Eu já falei isso. Quem muito quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. O sucessor do Arthur Lira, né, é vergonhoso. Por favor, pessoal, por favor, a gente não pode. A gente pode até comparar, né? Comparar o Arthur Lira com o Hugo Mota, né? Na questão da covardia. Né? Porque ambos quiseram manter a prisão do Daniel Silveira. Ambos. Né? O Arthur Lira não diretamente, mas indiretamente. O Hugo Mota diretamente. Quer dizer, o indulto de graça concedido pelo eterno presidente Bolsonaro não valeu de coisíssima nenhuma. Para eles, o que vale são as inconstitucionalidades. Quer dizer, o devido processo legal não está sendo seguido mediante ao que aconteceu no 8 de janeiro. Tem gente presa que sequer estava em Brasília. Pessoal, né? Não podemos também, a gente tem que falar quem realmente tem que responsabilizar quem fez, né, aquele 8 de janeiro, que foi justamente os esquerdistas. Foram justamente os esquerdistas. Né? Punidos deveriam ser o Gonçalves Dias, o repórter da Reuters, né? Não ambulantes. Por favor, ambulantes sendo presos, pessoal. Inadmissível. Né? Inadmissível. O César citou o Caiado, né? Cadê o Caiado, né? Cadê o Caiado apoiando o PL da anistia? A gente precisa que pessoas inocentes sejam libertas. Pessoal, tem gente presa, a maioria que está presa pelos atos do 8 de janeiro não cometeram crime nenhum, não depredaram. Não depredaram. Quer dizer, pessoal, vamos ser coerentes e apoiarmos aquilo que é o correto. Direita não invade. Quem invade é a MST, quem invade é a MTST. A gente não pode, né, coletivizar os atos achando que todo mundo que está preso cometeu crimes, irregularidades, sendo que não é uma verdade absoluta, não é uma verdade concreta. O Alexandre de Moraes tem atuado de forma arbitrária, de forma criminosa. E esses crimes que o Alexandre de Moraes tem cometido estão saindo impunes. Não. O presidente do Senado deveria regular os ministros do STF. Frear o Alexandre de Moraes. Mas o Alcolumbre deve para a justiça. Então, o que esperar, corrupto, né? Corrupto. O que esperar desse presidente do Senado atual? Ele tem que cobrar aqueles que devem prestações de contas. Enfim, é isso. Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Prestar meu apoio para o PL da anistia. Prestar meu apoio à manifestação domingo na Paulista, né? Não só na Paulista, mas em todo o Brasil, né? É importante cada vez mais a gente
a gente corrobore uma alavancagem, né, daquilo que é o correto, né, que é apoiar o PL da anistia, né? O PL da anistia tem passado por travações, mas não pode ser deixado de lado. Não é porque o Hugo Mota conversa com o Alexandre de Moraes que não pode o projeto ir para frente. Então, o PL está certíssimo em fazer o quê? Obstrução. Isso aí. Obstrução. Até que o projeto seja pautado. E, logicamente, que esse projeto é para já, né, pessoal? Para já. Para ontem. Para ontem. Para ontem. Né? Com urgência que a gente tem que fazer justiça, sendo que instituições jurídicas não estão fazendo o que é necessário ser feito, né? Então é preciso fazer justiça através de ações políticas para que se estabeleça a ordem no Brasil, né? Então, enfim, parabéns ao Eduardo Bolsonaro, né, por expor o Hugo Mota, para repúdio ao presidente da Câmara, né, atual, que tem feito de serviço ao Brasil. De serviço ao Brasil. Convenhamos. Convenhamos, né? Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então, é isso. Inscreva-se no nosso canal, compartilha. Se você está passeando por aqui, de repente pegou aqui no canal, inscreva-se no nosso canal. Quando você dá o like, isso aqui espalha para mais pessoas aqui. Você sabe que dá numa plataforma aqui, que canal de direita, eu vejo a Revista Oeste, que tem muita gente reclamando que perde inscrito, que não dão like, que não... parece pouca pessoa lá na live. Eu vejo o Pavinato também reclamando lá da Revista Oeste, a Gisiane também reclamando também tá vendo? E aí não é diferente, tá vendo? Então, quando você dá o like, você pulveriza isso aqui, o YouTube ele encaminha para várias outras pessoas, tá vendo? Então, compartilhe no seu WhatsApp, Facebook, Telegram, nos seus grupos, tá vendo? Copie lá a parte que você achou legal e, tá vendo? E ajude a gente aí. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix aí, financeiramente, pode ajudar. Se não puder, mas só ajude se o seu coração mandar. O coração mandou, vai lá, vamos ajudar a galera, tal, vamos fazer um Pix para ele, ajuda aí, porque é para comprar microfone, para comprar as coisas, comprar bandeira do Brasil. A gente gosta de usar muito verde e amarelo, tá vendo? Se tiver alguma empresa que quiser colaborar com a gente aqui com algum produto, um microfone, alguma coisa que a gente possa trazer aqui, é só avisar a gente aqui, que é direct do Instagram, a gente combina aí a melhor maneira possível de ajudar a sua empresa aí também. Ok, gente? Porque nós não temos só esse canal aqui. Nós temos o canal Beleza Turística Carioca, entendeu? Que é um canal que não fala de política. Tem um canal pessoal dele aí, o Felipe Louzeiro, tá entendendo? Que é um canal que fala de várias outras coisas, tá entendendo? Então, nós não colocamos aqui porque não fala de política lá, tá entendendo? Canal fala pessoal, de canal pessoal. Tem um canal chamado Ferreira 3.0, gente, canal sensacional. Procure esse canal na internet que você vai ver lá muita coisa bacana. Inscreva-se, compartilhe esse like. Vamos terminar essa live por aqui, gente. Já de início aqui, desejando um maravilhoso final de semana para todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, sempre exaltando o Senhor Jesus Cristo. Vamos para o bate-pronto? Eu falei canal pessoal, né? Pessoal. Enfim, mas vocês entenderam, né? Estou nessa empreitada de criar conteúdo. Virou influenciador digital. Produzir conteúdo. Eu já produzo há muito. Eu fazia live antigamente só, depois do Felipe entrou com a gente aqui, tá vendo? Era meio vergonhoso, aí depois resolveu entrar com a gente aqui. Aí veio desde 2018 aqui, a gente indo para as manifestações, impeachment da Dilma, a prisão do Larápio, do Lula, né, que deveria estar na cadeia, tá vendo? Inclusive, eu fui na manifestação pela prisão do Lula, hein? Foi também pelo impeachment da Dilma, né? Ah. Gente,
Deixa o like, compartilha, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Antes do bate-pronto, vamos finalizar o Exatamente. a notícia, Vamos a ao última bate-pronto, notícia. né, que consiste nas notícias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Juízes auxiliares deixam o gabinete do Alexandre de Moraes. Amigo, vem aí os 10 do Trump e eles estão querendo pular fora porque Lê Magnífico é bravo. É morte financeira, né? STF antecipa julgamento contra segundo núcleo de denunciados. Calma aí que eu vou dizer rapidinho. Sabe por que foi que aconteceu isso aí? Do Felipe Martins? É porque agora, semana que vem, agora dia... Tem um julgamento... tá aqui, ó. Justiça dos Estados Unidos marca audiência sobre fraude contra o Felipe dia 9, Martins. acho que é dia 9. Dia 9. Porque aí eles querem dar uma desperta, eles anteciparam também o negócio do Felipe Martins. Porque eles estão com medo. Meu amigo, quem tenta é medo, rapaz. E o Bolsonaro, falando sobre o caso Felipe Martins, disse o seguinte, abre aspas, PF, Polícia Federal, manteve Felipe Martins preso para forçar a delação. Fecha aspas. Ele não foi, não disse tem o eterno nada. presidente. Esse foi bravo, não tem nada. Visto diferentemente do Mauro Cid, que acabou com a vida dele. Exatamente. Olá. Advogado pede investigação de Moraes por uso de avião da FAB. Ih, rapaz. E para ver o jogo do Corinthians. Vai, Corinthians! Ele e o Flávio Dino, tá? Manuela Dávila admite desconexão da esquerda com o povo. Meu Deus do céu. Ela admitiu, Ela admitiu, né? Olha que era lá lulista, né? O pessoal da esquerda tá apoiando PT gasta 197 mil em anúncio de Lula sobre isenção de imposto. Vergonhoso, né? É o dinheiro do povo, né? Advogado Daniel Silveira pede a Moraes autorização para o ex-parlamentar trabalhar e estudar. Isso aí. O que está acontecendo com o Daniel Silveira é de uma crocodilagem sem procedente, né, pessoal? Ele já passou daquela que o cara pode sair, passar o dia fora, tranquilidade. Não, o que o Alexandre de Moraes fez com o Daniel Silveira merece uma retratação, indenização, muita coisa. O que esse cara fez, que o Alexandre de Moraes fez com o Daniel Silveira foi de uma covardia, tá vendo? PL solicita suspensão de ação judicial da suposta tentativa de golpe. Amigo, o PL é agora para cima. Agora é isso aí. Trump prorroga prazo do TikTok nos Estados Unidos por mais 75 dias com nova ordem executiva. Vai dar tudo certo. Gazeta Brasil. Terra Brasil Notícias. Revista expõe farra milionária da CBF a políticos e aumento de 330% para presidente. Então veja só. Calma aí, só vou te falar. José Maria Marins, que é um corrupto, como essa turma que estão na CBF aí, são corruptos, o que vai acontecer? Ele não pode mais botar... O dia que botar pé, nós vamos ser presos de novo. Será que esse pessoal não tem exemplo, não, do antigo presidente da CBF? Quer dizer, esculacho isso aí, né? Vamos lá. Cidadania norte-americana por 5 milhões, conheço o Gold Card. Revista Oeste, o objetivo de Trump é atrair fortunas e gerar emprego nos Estados Unidos. Glória a Deus. Coisa que o Lula poderia fazer também, né? Mas ele é comunista e vai fazer isso aqui. Pessoal, agora falando sobre um estudo que sugere a ligação entre tatuagem e risco de câncer. Sobre o assunto, pessoal, eu já fiz um vídeo no meu canal pessoal, justamente citando esse estudo que liga tatuagem a câncer. Né? Você voltou. Estudo sugere ligação entre tatuagem e risco de câncer. Até lá a matéria lá que tu fez. Então, eu já fiz um vídeo no meu canal pessoal sobre tatuagens. Procure lá, o Felipe Louzeiro. Inscrevam-se no canal Felipe Louzeiro. Canal pessoal meu. Vamos seguindo aqui, indicados por Milei, a Suprema Corte são rejeitados pelo Senado. O que está acontecendo com o Milei é o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Isso aí. Muita coisa o Senado rejeitava, né? Que o Bolsonaro pretendia. Isso. Né? Enfim. Mas Milei está fazendo, tirou a Argentina da lama. Todo mundo quer investir na Argentina.
Enfim, é Seguindo. isso. Então, gente, vamos terminar essa live por aqui. Desejando a todos um maravilhoso final de semana. OAB pede que Moraes conceda defesa de acesso total aos autos. Claro, porra. Como é que o cara ficou narrando aquele vídeo que os advogados não tiveram acesso? Brincadeira, né? Então, gente, voltaremos na segunda-feira, já voltamos na segunda-feira falando da manifestação de domingo, tá ok, gente? Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Tá? Carlos Bolsonaro processa Danilo Gentili por injúria. Isso. Vai vendo, Brasil. Pleno News. Então, gente, voltamos na segunda, tá ok? Tá ok? Finalizou? Então é isso. Voltamos na segunda-feira, tem um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que Jesus abençoe, nos protege e nos guarde. Se beber, não dirija. Se dirigir, não... Gente, vai ter vídeo, vai fazer vídeo sobre negócio de bebida, sobre negócio de cigarro. Sei disso aqui, mas, gente, não fume. Placar atualizado da anistia. Requerimento de urgência tem 178 apoiadores. Já tá chegando lá, tá ok? Revista Oeste. E depois da manifestação vai passar dos 300, tá ok? Enfim, é isso. Gente, voltamos na segunda-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Gente, valeu. Muito obrigado. Um grande abraço para quem curtiu aí a live com a gente aqui. Se puder, compartilhe com outras pessoas. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom fim de semana em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Até segunda-feira já com o resumo da manifestação de domingo, ok?